distância de reação, distância de frenagem, distância de parada e distância de segmento. 4 assuntos também muito importantes para a prova. Vocês conseguem ver aqui o que eu escrevi aqui? Tá aparecendo aí para vocês? Boa. Então, eles vão perguntar o seguinte: como se chama a distância que o veículo percorre do momento em que o condutor vê o perigo até o momento em que ele toma a ação correspondente? Como se chama a distância que o veículo percorre a partir do momento em que o condutor vê o perigo até o momento em que ele toma a ação correspondente? Boa, Eric. A gente vai ter que dizer que é a distância de reação. Se eles perguntarem o que é a distância de reação, a gente diz que é a distância que o veículo percorre do momento em que o condutor vê o perigo, nota o perigo, percebe o perigo, até o momento em que ele toma a ação correspondente. Se eles perguntarem o que é a distância de frenagem, a gente vai dizer que é a distância que o veículo percorre do momento em que o condutor pisa no freio até a parada do veículo. Boa, Eric. Distância de frenagem é a distância que o veículo percorre do momento em que o condutor pisa no freio até a parada do veículo. Se eles perguntarem o que é a distância de parada, a gente vai dizer que é a distância que o veículo percorre do momento em que o condutor vê o perigo até a parada do veículo. Então, a distância de parada é a distância que o veículo percorre desde o momento em que o condutor vê o perigo até a parada do veículo. E eu gosto sempre de fazer um desenho para a gente conseguir visualizar essas distâncias separadamente. O semáforo, o vermelho é em cima ou embaixo? Em cima, né? Não dá pra fazer menor do que isso, que bosta. Tem que fazer um sinal maior. O vermelho está em cima. Mas se esse sinal ele for na horizontal, o vermelho é na direita ou na esquerda? Se o sinal for na horizontal, boa, Kevin. O vermelho é na esquerda, né? Porque ele é sempre a primeira cor do semáforo. Então, a primeira cor do semáforo é sempre a vermelha. Vamos supor que o condutor vem por essa via. E aí, nesse ponto aqui da via, o condutor vê o sinal fechar. O sinal fechar seria um exemplo desse perigo que eles estão dizendo aqui. Então, o condutor avistou o perigo aqui. Essa foi a distância que o veículo percorreu desde o momento em que o condutor viu o sinal fechar, soltou o acelerador e encostou o pé no freio. A ação correspondente ao sinal vermelho é pisar no freio. Então, eles poderiam, na prova, colocar aqui do momento em que o condutor vê o perigo até o momento em que ele pisa no freio. Como nem sempre pisar no freio é a reação que a gente tem, geralmente eles colocam dessa maneira. Do momento em que o condutor vê o perigo até o momento em que ele toma a ação correspondente. Essa é a distância de reação. É a distância que o condutor precisou para poder reagir ao que ele viu. Ele pisou no freio nesse ponto aqui. O veículo foi percorrendo essa distância aqui. E nesse ponto o veículo parou. Aqui foi a parada do veículo. Então, essa distância aqui,
do momento em que o condutor pisou no freio até onde o veículo parou, é a distância de frenagem. Então, a distância de reação é do momento em que vê o perigo até o momento em que toma a ação correspondente. A de frenagem é do momento em que pisa no freio até a parada do veículo. E a gente tem a distância total, que é do momento em que o condutor vê o perigo até onde o veículo para. Então, essa distância total é a distância de parada. Por isso, eles podem chamar de distância de parada total, porque é a distância total aqui. E vocês também podem encontrar na prova uma questão perguntando: a distância de parada é a soma do quê? A gente tem que dizer que a distância de parada é a soma da distância de reação mais a distância de frenagem. Isso também é uma questão que pode cair na prova. Beleza? Alguma dúvida até aí? Ou tá de boa? Beleza. Além da distância de reação, há uma questão que não costuma cair nos simulados, mas a gente precisa lembrar disso para a prova. Qual é o tempo de reação? Um condutor leva, em média, quanto tempo para reagir? E a gente vai ter que tomar cuidado com o seguinte: é muito comum quando cai essa questão sobre o tempo de reação, eu vejo muito aluno na hora da prova marcando 2 segundos. Só que não é. O tempo de reação do condutor é de 1 segundo em condições normais. Eles ainda dizem em condições normais porque se o corno estiver bêbado, ele pode levar um tempo maior para reagir. Então o condutor leva em média 1 segundo para reagir. Segundo a direção defensiva, a gente leva em média 1 segundo para observar o que acontece à nossa frente e mais 1 segundo para reagir. Por isso a gente precisa estar no mínimo a 2 segundos do veículo da frente. Lembram da distância de segmento? Se eles perguntarem na prova o que é a distância de segmento, a gente tem que dizer que é a distância que o veículo percorre, ou melhor, é a distância que o condutor deve guardar do seu veículo para o veículo da frente. Fala, Romildo. Boa noite, meu amigo. Olá, Ludmila. A distância que o condutor tem que guardar do seu veículo para o veículo da frente é a distância de segmento. E é daí a única distância que eles perguntam de quanto é. Aí a gente tem que dizer que é de 2 segundos. A distância de segmento, que eles também podem chamar de distância de segurança, é uma distância de 2 segundos, que é a nossa distância em relação ao veículo da frente. Beleza? Tem uma questão na prova que pergunta: é efeito da força centrífuga? Alguém já viu esse assunto? Lembra o que é? Obrigado, Jailson. Obrigado por lembrar aí. Eu fico concentrado aqui e acabo não repetindo. Força centrífuga. Se cair na prova perguntando: é efeito da força centrífuga? Boa, Ricardo. O veículo é jogado para o lado de fora da via. Ou eles podem dizer o lado de fora da curva. O que provoca a força centrífuga? Opa, Simone, que bom, meus parabéns. Então, Romildo, só me seguir aí, meu amigo. Me segue aqui e me manda uma mensagem no privado lá que eu te mando o número para você entrar no grupo, tá bom? O que provoca a força centrífuga? O freio ou a aceleração? O que faz um veículo passar direto na curva? A gente tem uma curva aqui
o veículo vem nesse sentido e aí ele passa reto. E isso eles chamam de força centrífuga. Boa, Eric. Então, Alexandra, o que faz o veículo passar reto na curva é a aceleração. Então, a gente não pode entrar numa curva acelerando. Porque quando a gente acelera o veículo, a gente concentra o veículo na parte de trás. Então, a frente do veículo fica muito leve. O carro perde a aderência na roda da frente. E aí, mesmo você virando o volante, o carro pode passar reto, porque a frente está com pouca aderência. Olá, Vera, boa noite. Então, se eles perguntarem na prova o que provoca a força centrífuga, a gente tem que dizer que é a aceleração. Isso, Eric. Então, nesse caso, vai ser o subesterçamento. O subesterçamento é quando o peso é jogado para trás. E, exatamente, aí sim. O sobreesterçamento é quando o peso é jogado para frente. Aí é a traseira que fica muito leve, né? Aí desgarra a traseira. Então, Jailson, a gente vai gravar o seguinte. Tem uma pegadinha do Detran, cara, que esses caras do Detran, eles são desgraçados no Brasil todo. Então, há uma pegadinha na prova. Boa, Vera, exatamente. A gente diminui a velocidade antes da curva e, ao iniciar a curva, a gente acelera gradativamente. Muito bem, Vera, é isso aí. Vai conseguir, Eric? Vai dar tudo certo, cara. Vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Se eles perguntarem qual é a forma correta de fazer uma curva, diminuir a velocidade antes da curva e, ao iniciar a curva, acelerar gradativamente. A pegadinha que eles fazem é que tem uma questão perguntando o que o condutor deve fazer ao iniciar a curva. Ao iniciar a curva, ele tem que acelerar gradativamente, porque diminuir a velocidade é antes da curva. Eles podem perguntar qual é a quantidade de categoria de habilitação que existe. Existem quantas categorias de habilitação? 5, né? Então, Eric, a ACC ela não entra como categoria de habilitação. Tá? Então, se cair perguntando quantas categorias de habilitação tem, são 5. A ACC é um outro tipo de habilitação, que na verdade é uma licença, né? É uma autorização, perdão. Então, se eles perguntarem a quantidade de categorias, a gente tem que dizer 5. Então, a gente tem a A, a B, a C, a D e a E. É comum a gente ver motoristas hoje em dia aí ainda habilitados já dizerem que a C não existe mais. A C existe, a gente que não vê. Eu costumo dizer que a C é como o título que o Flamengo ganhou honestamente. Existe, mas a gente nunca viu. Mas existe. Em algum lugar. Então vamos lá. Essas são as 5 categorias. Boa, Jailson. Qual é o tipo de veículo para cada categoria? Isso é comum demais de cair na prova. Qual é o tipo de veículo para cada categoria? Categoria A. O código vai dizer, no artigo 143, qualquer veículo com 2 ou 3 rodas, com ou sem o sidecar. Sidecar que é o carro lateral. São aquelas motos que tem um banquinho do lado para a gente levar a sogra. Então, qualquer veículo com duas ou três rodas, com ou sem o sidecar, que eles também podem chamar de carro lateral, a gente dirige com a categoria A. Categoria B. O código vai dizer veículos não abrangidos pela categoria A. Então, tem que ser veículos a partir de 4 rodas, com até 8 lugares e até 3.500 quilos de peso bruto total.
3.500 quilos de peso bruto total. Então, veículos a partir de 4 rodas, com até 8 lugares e até 3.500 quilos de peso bruto total. Antes da gente continuar ali, um detalhe que eles também podem perguntar especificamente na prova. O que significa peso bruto total? Então, todo veículo de carga tem que ter essa tabela aqui em local visível. Isso, Ricardo, categoria A é para qualquer veículo de 2 ou 3 rodas, com ou sem o carro lateral, que eles podem chamar de sidecar. Esse T aqui é de tara, que é o peso do caminhão. Esse L é de lotação, que é a capacidade de carga. Então, o peso bruto total é a soma do peso do veículo mais o peso da carga. Beleza? Então, se eu somar o veículo e mais a carga, não passar de 3.500 quilos, eu posso dirigir com a B de bola. Categoria C. A gente pode dirigir qual veículo com a categoria C? A gente vai dizer que a gente pode conduzir os veículos das categorias B mais veículos de carga com mais de 3.500 quilos de peso bruto total. Então, toda vez que o peso bruto total ultrapassar 3.500 quilos, a gente já não pode mais dirigir com a B de bola. Tem que ser, pelo menos, a categoria C. Mas, só uma curiosidade, por que ninguém tira a categoria C? Porque a C permite dirigir um veículo pesado, um caminhão que for, mas não permite dirigir nenhuma van, porque a van passa de 8 lugares. E a gente está vendo aqui que na categoria C, só o que muda em relação a B é a quantidade de peso, a quantidade de lugares, e não foi citado, porque não há diferença. Então, se a pessoa tira a categoria C, ela ficaria restrita ao caminhão. Não entendi, Ricardo. Então, Jailson, para dirigir a van, tem que ser pelo menos a categoria D. Porque a van passa de 8 lugares, entendeu? Então, a gente vai dizer que na categoria D, a gente pode dirigir os veículos das categorias B e C, mais os veículos de passageiros com mais de 8 lugares. Então, se excede 3.500 quilos, é porque passa de 3.500. Aí não pode mais com a B. Tem que ser a C de casa. Se o veículo excede 8 lugares, aí só a partir da D é que o condutor pode dirigir. Entendeu? E a categoria E, o artigo 143 diz que tem que haver uma combinação de veículos. Então, para eu precisar da categoria E, tem que ter no mínimo 2 veículos, um acoplado ao outro. Além disso, a unidade tratora, que é no caso a cabine, precisa se enquadrar nas categorias B, C ou D. E a unidade acoplada, que seria a carroceria, tem que ter no mínimo 6.000 quilos ou mais de peso bruto total. Então, esses são os critérios para cada categoria de habilitação. Então, Jailson, a gente vai ver isso agora. Essa parte aí eu posso apagar já? Já anotaram aí? Eles podem perguntar na prova quais são as categorias que a gente pode requerer simultaneamente. Quais são as categorias que a gente pode tirar ao mesmo tempo? Quais são as categorias de habilitação que a gente pode tirar ao mesmo tempo? Boa. Então, A e B é o que a gente pode tirar ao mesmo tempo. A partir daí, a gente... Então, vamos lá. Primeiro, quais são os critérios para um condutor se habilitar na categoria C?
está habilitado há no mínimo um ano na categoria B de bola, está habilitado há no mínimo um ano na categoria B, não ter mais de uma infração gravíssima em 12 meses, em um ano, e o condutor tem que ser aprovado no exame de maconheiro, que é o toxicológico. Tomem cuidado com a idade. É comum eles colocarem na prova, entre as opções, que para tirar C a pessoa também precisa ser maior de 21. Então, não precisa. Maior de 21 é só a partir da D. Na C não precisa. Beleza? Então, só o que precisa para tirar C. Obrigado pela rosa, Isabela. Muito obrigado. Só o que precisa na C é estar habilitado há um ano na B, não ter cometido mais de uma gravíssima em menos de um ano e ser aprovado no toxicológico. E aí, quais são os critérios para a categoria D? Aí sim, ser maior de 21 anos, estar habilitado há no mínimo 2 anos na categoria B ou um ano na categoria C. Pois é, cara, cai bastante. Então, ser maior de 21, está habilitado há no mínimo 2 anos na B ou um ano na C, e o restante é igual em cima, né? Não ter mais de uma gravíssima em 12 meses e não ser maconheiro. Ser aprovado no exame toxicológico. Então, esses são os critérios para a categoria D. Essa é que é a questão que confunde na prova. Tomem cuidado com isso. Para a categoria E, a pessoa tem que ser maior de 21 anos. Está habilitada há no mínimo um ano na categoria C. Tomem cuidado com isso, hein? Não é um ano de D para tirar E. Para tirar E, a gente tem que ter um ano de C. Então, tomem cuidado com essa pegadinha aí. Ah, mas não tem como tirar C, pô. A pessoa pula direto de B para D. Tá, então ela vai ter que ter um ano de D, porque ela não teve um ano de C. Mas, segundo o código, se ela tiver um ano de C, ela pode pular D e tirar direto a E. Beleza? E o restante é igual. Não ter mais de uma gravíssima em 12 meses e ser aprovado no toxicológico. Então, esses são os critérios Então, ou eles vão colocar um ano de C. Se eles colocarem nas opções um ano de C e um ano de D, vocês têm que marcar um ano de C. Se eles colocarem na mesma alternativa, um ano de C ou um ano de D, também vai estar correto. Entendeu? Mas se vocês tiverem que escolher entre C e D, nas duas opções, marquem um ano de C, porque se marcar um ano de D, dá errado. O que dá para ir direto é de B para D. B de bola, eu posso pular direto para D, desde que eu tenha 2 anos de B. Se eu tiver um ano de C, eu posso pular direto para E. Eu posso pular D e tirar E. Entendeu? Segundo o entendimento do CONTRAN, para um condutor chegar na categoria E, ele tem que ter uma experiência num veículo pesado, no mínimo um ano. E a categoria C já permite dirigir veículo pesado. Veículo pesado é qualquer veículo que ultrapassa 3.500 quilos. Entendeu? Então, com anos de C, a pessoa pode pular direto para E. Beleza? Validade da CNH. A carteira vence de quanto em quanto tempo? A CNH vence de quanto em quanto tempo? Alguém lembra? Boa, Emanuele. 10 anos. 5 anos. E 3 anos. 10 anos para quem?
Boa, Ilmara. Boa, Eric. 10 anos para condutores com idade inferior a 50 anos. Enquanto o condutor não completar 50, a carteira vence de 10 em 10. Isso significa, então, se um condutor vai renovar a carteira com 49 anos, ele vai ter que renovar depois com quantos anos? Se um condutor for com 49 anos renovar a carteira, ele vai ter que renovar de novo com quantos anos? Obrigado, Lucas, pela rosa, meu amigo. Boa, Rayane. Ele vai ter que renovar de novo com 59, né? Porque se ele ainda não completou 50, ela virá com validade de 10 anos. Muito bom, é isso aí mesmo. Então, o que vai definir a validade da CNH é a idade que o condutor tem no dia que ele vai lá renovar a carteira. Então, se ele ainda não completou 50, o cara vai fazer 50 anos amanhã. Ele foi hoje. Hoje ele tem 49. Então, renovando com 49, vem com validade de 10. 5 anos vai ser para condutor com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos. Então, enquanto o condutor não completar... Mukashi, obrigado por seguir aí. Quem ainda não me segue aí, se puder me seguir para me dar uma força, galera. Eu tenho um canal também lá no YouTube, depois se vocês puderem procurar lá e se inscrever lá. Aula Teórica Online, o nome do canal lá também. Valeu? Então, para condutores com idade igual ou superior a 50 e inferior a 70, a validade é... Obrigado, Lucas. Pô, muito obrigado, meu amigo. A validade é de 5 em 5. Então, se um condutor vai renovar a carteira com 69 anos, ele vai ter que renovar de novo com 74. Porque se ele ainda não completou 70, ela virá com validade de 5 anos. Beleza? Obrigado, Lucas. Dá vontade de fazer que nem esses malucos retardados que fazem no TikTok. Uma rosa cheirosa. Porra, pelo amor de Deus, mano, que papel. 3 anos, idade igual ou superior a 70 anos. Então, essa é a validade da CNH. Tô brincando, Jailson. Não podia perder a piada, mano. Pô, deixa os caras. Eu acabei de falar, eu me arrependi, eu nem devia ter zoado. Que merda, cara. Porra. Então vamos lá, de 10 anos até 50, de 5 de 50 a 70 e de 3 a partir de 70. Eles podem perguntar uma questão que eu nunca vi cair em simulado nenhum, mas já vi aluno que foi fazer prova e veio me dizer que encontrou lá. Quando que um condutor pode ser obrigado a renovar a carteira num período menor que o previsto para a sua idade? Por qual motivo um condutor pode ser obrigado a renovar a carteira num período menor que o previsto para a sua idade? Boa, Rayane, exatamente. Aí vai cair da seguinte maneira: quando houver indício de doença mental ou de progressividade de doença. Ih, pera aí que eu tenho que fazer o quebra-cabeça aqui. Cadê aí, pô? Cadê? Foi. Então a pergunta é... Então é assim que está no código, né? O código traz dessa maneira. Um condutor pode ser obrigado a refazer os exames, no caso, num período menor que o previsto para sua idade, quando houver indício de doença mental ou progressividade de doença. Você está muito bem, Rayane. Tua prova está marcada já, Rayane? Nesses casos, o médico pode determinar. Tu mandou bem, se cai essa questão, tu já tá ligada. Infração por CNH vencida. Depois que a CNH vence... Lucas, a galera aí é do Brasil todo, cara. Eu sou do Rio de Janeiro. Pô, mas a próxima vai, Rayane. Você tá muito bem, hein? Tu já tá lá no WhatsApp, com a turma, no grupo da turma?
tu quiser entrar depois, me segue aí, me manda uma mensagem lá no privado que eu te mando o número pra você entrar no grupo lá. E sempre que eu faço live aqui, eu aviso lá. Eu compartilho também os vídeos que eu tenho de aulas do YouTube. Então, Lucas, se quiser entrar no grupo, cara, me segue aí, me manda uma mensagem lá no privado que eu te mando o número, tá bom? Sim, Cristal. Só fazer isso, tá? Me segue e me manda uma mensagem lá. O grupo é grátis, né? Eu não cobro nada. Eu só peço mesmo um favor pra vocês me seguirem aqui e se inscreverem no meu canal lá no YouTube. Eu demorei a começar a fazer live e postar vídeo aqui, porque eu fiz o TikTok mesmo na intenção de divulgar o meu canal no YouTube. Só que eu comecei a botar uns vídeos aqui, a galera começou a comentar, eu comecei a perceber que o pessoal tava gostando e tal. Aí me animou de fazer live e tal. Mas eu sou meio velho, não sou muito de tecnologia, né? Então, Rayane, eu sou professor em curso preparatório que tem legislação de trânsito e dou aula teórica também em autoescola, há 17 anos. Nem gosto de falar tanto tempo que eu tenho, porque tô ficando velho, cara, que inferno. Valeu, Jailson. Mas em autoescola eu já trabalho há 17 anos. Dei 8 aulas, 8 anos de aula prática e dou aula teórica há 9 anos. Pois é, cara. Pois é, cada ano que passa é um ano a menos, né, mano? Mas é isso aí mesmo, a vida é isso aí. Então, aula teórica online. E aí, quando vocês forem procurar, procurem assim, ó. Aula teórica. Online e coloquem o meu nome no final, Dario. Só copiar aí essa mensagem aí, a minha. E aí coloquem lá. Sim, Jailson, pergunta aí, meu amigo. Sim, Rayane, falo sim. Deixei aí fixado. Ah, cara, isso é uma polêmica, né? Só que assim, quando os órgãos eles pensaram o seguinte: há uma cultura no Brasil que muitos, a maioria dos motoristas acham que tem o direito de cometer infrações. Há uma cultura de que não cometer infração é impossível, e não é. Né? A gente sabe que a gente só comete infração porque a gente quer cometer. Então eles fazem isso para obrigar a pessoa a ter que ficar um ano sem cometer infração. Para quê? Só para poder provar para a pessoa, se ela ficou um ano, ela pode ficar a vida inteira. É só ela querer. A gente tem um dos trânsitos que é onde mais morrem gente no mundo. São 25 mil mortes por ano. Foi pelo menos em 2024 esse número. Então a gente tem um número absurdo de pessoas não habilitadas dirigindo, de pessoas que não têm a mínima noção de regra, de preferência, de placa, entendeu? Então isso realmente é complicado. Talvez vocês me xinguem, mas se me xingar, xinguem só no pensamento, porque aí o pensamento não dói. Ninguém pode ser condenado pelo pensamento. Então podem me xingar por pensamento, mas eu acho que a provisória devia ser mais tempo. Sabe? No Rio de Janeiro ainda tem gente boa? Tem, Ricardo? Pô, tô sabendo não, hein, cara. Pô, me apresenta então, porque aqui é brabo, hein, mano. Sim, então eu vou falar dos silvos, que é mais rápido, e aí eu falo de penalidade que a Rayane pediu. Então vamos lá, os apitos do guarda. O som do apito é chamado de silvo, né? Exatamente, Umara. Então a gente tem um silvo breve, dois silvos breves e um silvo longo. Na verdade, eu vou mudar essa ordem. Eu vou mudar essa ordem para poder ficar mais fácil o entendimento. Um silvo breve, um silvo longo e dois silvos breves. Os alunos dizem que quando eu explico nessa ordem fica mais fácil de entender. A gente vai imaginar esses silvos como se fosse um semáforo.
Não, aqui na ordem não vai dar no semáforo. Enfim, não vou fazer o desenho que não vai adiantar. Vamos lá. Um silvo breve significa o quê? Alguém lembra? Um silvo breve significa o quê? Siga. Boa, Alexandra. Então, um silvo breve é como se fosse um sinal verde, mandando você seguir. O sinal verde, ele pode ficar vermelho direto? Ou primeiro... Droga. Perdão. Ou primeiro ele fica amarelo, mandando a gente diminuir a velocidade. Quando a gente tá lá apitando na rua, ele tá trabalhando ali como se fosse um semáforo. Então a gente não pode, você andando, mandar você parar do nada. Ele tem que mandar primeiro você diminuir a velocidade para você poder parar. É como o sinal amarelo, né? O sinal amarelo é pra gente diminuir a velocidade para depois parar. Então um silvo longo significa diminua a marcha. Que significa diminuir a velocidade, né? Só que eles dizem diminuir a marcha. Então, um silvo breve siga em frente, um silvo longo diminua a marcha, 2 silvos breves é pare. É a parada obrigatória. Esses silvos costumam cair bastante, e são só 3, e confunde pra cacete. É uma merda. Então, um silvo breve siga em frente, um silvo longo diminua a marcha. Olá, Natália, boa noite. Um silvo longo diminua a marcha e 2 silvos breves significa pare. Beleza? Se eu fosse vocês, eu anotaria isso daí e de vez em quando eu escreveria num papel qualquer. Onde você estiver, escreve para você poder gravar. Boa, Jailson. Ah, que bom então, Rayane. Então, um breve siga, um longo diminua a marcha e 2 breves pare.